Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem? Amém. Glória a Deus. Sabe, como nós estamos num dia de quinta-feira, culto de fé. Então vamos falar sobre fé. Amém. Quando mais falamos as mesmas palavras, mais somos fortificados, querido. Sabe, quanto mais ficamos enraizados no conhecimento da fé, mais somos protegidos. Você crê nisso? Amém? Que muitas vezes, nossa, mas de novo, tendo falado sobre fé, novamente falamos sobre fé, porque nós precisamos de mais fé, sermos alimentados de fé. Amém? Então, o tema dessa ministração dessa noite, querido, tenha uma fé crescente. Tenha uma fé em movimento. Tenha uma fé em ação. Amém? Abra comigo a Bíblia. A Bíblia comigo, queridos, em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, estou avançando. Opa, vamos esperar todo mundo. Amados, a Bíblia nos fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Amados, então a fé, ela vem do Senhor. Eu vou falar um pouquinho mais para frente a respeito disso também. Abra comigo lá também, Romanos 10, 17. Hoje vocês vão meditar bastante na palavra. Então, nós entendemos que a fé, ela vem mediante o quê? É dom de Deus. E agora a Bíblia vai estar falando para mim e para você o quê? Em Romanos capítulo 10, versículo 17 fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ela vem pela palavra. Amados, quando nós aceitamos Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, foi falado o quê? Foi lançado palavras. Você recebeu uma palavra, você recebeu uma direção e você recebeu no seu coração. É a partir do momento que você decidiu receber o Senhor. Decidiu receber Jesus Cristo. Sabe? Mas muitos cristãos, amados, não entendem e muitas vezes não querem entender que essa fé que nós recebemos da parte de Deus, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, começou ao início de uma nova vida, uma vida transformada. Sabe, isso é fé, mas a fé, a Bíblia nos fala que a fé, ela veio o quê? Ela precisa ser aumentada, porque nós recebemos uma porção de fé, uma porção de fé. Abra lá comigo, querido, em 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Aleluia. Por que eu estou falando desses versículos? Para você poder entender um pouco da ministração dessa noite. Mas dessa noite eu quero que você entenda que eu e você precisamos crescer em fé. Eu e você precisamos avançar mais em fé. Ter mais atenção a respeito da palavra fé. Não somente você que está aqui no culto, somente você vir aqui orar e vai embora e acabou. Não. Nós precisamos ser revestidos em fé. Amém? E 2 Coríntios capítulo 10, versículo fala: não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós. Tá, amados? Isso eu e você entendemos que precisamos crescer em fé. Não podemos mais ficar parados. Sabe que Satanás, ele quer deixar você parado com situações, com circunstâncias. Ele quer que você pare de avançar em fé. Ele quer que você pare de confiar no Senhor. Porque as coisas vêm, situações vêm, mas não seremos abalados, não seremos atingidos.
Porque nós temos um Pai que nos protege e nos conduz. Você crê nisso, amado? Amém. Segundo a Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 3, não precisa abrir, querido. A Bíblia nos fala que Deus nos deu uma medida de fé. Ele deu uma medida de fé. Isso eu entendo, querido, que essa medida de fé é a parte inicial da nossa vida cristã. Que Deus deu o início, uma porção de fé. Mas quem faz crescer a fé dentro de mim, dentro de você, é nós mesmos. A essa responsabilidade, Deus inicia derramando uma porção de fé. Mas a minha responsabilidade e a sua responsabilidade de crescer e avançar é nossa. Não podemos colocar toda essa responsabilidade para Deus, sendo que eu e você precisamos decidir crescer. Eu e você precisamos decidir avançar. Do mesmo modo, quando nossos filhos nasceram pequenininho, eles não vão ficar pequenos. Amém? Eles vão precisar avançar em estágios. E nós também vamos começar pequeno em fé. Vamos começar a crescer e avançar. Mas muitas vezes, amados, as pessoas confundem muito tempo de igreja de ter muita fé. Muitas vezes a pessoa aceita Cristo Jesus hoje e amanhã ela começa a avançar tão grande, um avanço tão enorme, uma confiança tão grande no Senhor, que coisa começa a gerar, coisa começa a transformar, e Deus começa a usar aquela pessoa na igreja. E você começa a falar, nossa, não, Deus não está me usando, as coisas estão acontecendo, aquela pessoa Deus está usando, e por que eu não? Aumenta a sua fé, querido. É isso que Deus quer. O desejo de Deus, amado, para mim e para você, é que sejamos o quê? Cheios de fé, cheios de convicções, cheios de direções dele. Mas para isso acontecer, eu preciso exercitar a minha fé. Do mesmo modo, como o atleta ele vai para uma academia para um objetivo. Ficar forte, ficar fortalecido, para poder avançar. Se ele não faz isso, ele não avança. Do mesmo modo, quando um jovem vai querer fazer o seu vestibular para passar para alguma medicina, uma faculdade muito maior, ele precisa fazer o quê? Estudar. Então, por que nós vamos ter que ficar parados somente para receber, sendo que Deus ele quer que nos aproximamos dele, ficamos com ele, confiamos nele e ficamos enraizados com ele, e a nossa fé começa a ser aumentada? É assim que funciona, amado. Sabe o interessante que eu estava estudando sobre fé a respeito do grão de mostarda. E muitas vezes, muitas igrejas começam a pregar a respeito do grão de mostarda, falando que se você tiver uma fé do tipo de um grão de mostarda, você vai falar, lançar esse monte para fora, ele vai mudar de posição, vai sair daqui. Mas, amados, quando Jesus fala a respeito do grão de mostarda, amados, ele fala, é como um grão de mostarda. Esse grão de mostarda, ele está mostrando para mim e para você, querido, que não é somente a sua fé pequena. Vamos abrir comigo lá a Bíblia. Em Lucas capítulo 17, versículo 5. Aleluia. Lucas capítulo 17, versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis essa amoreira, arranca-te e transplante do mar, e ela vos obedecerá. Pode parar por aí, mas deixa aberto, querido. Essa comparação que Jesus está falando a respeito do grão de mostarda, ele está falando, se você tiver uma fé, como? Não sei se você entende como plantação, amado. Se você pega uma semente, para ela poder gerar frutos, você tem que fazer o quê? Plantar. E aquela semente vai o quê? Produzir frutos, vai multiplicar. E a partir daquela multiplicação, você pode plantar mais, vai multiplicar muito mais. Eu falei, uau.
Eu muitas vezes entendia que aquele grão de mostarda era tão pequenininho, então eu podia ter uma fé tão pequenininha que Deus ia me responder. Ele vai responder, amados. Mas você não precisa andar nas pequenas coisas. Deus vai te colocar em coisas grandes. Então, essa comparação que Jesus estava falando aqui, amados, essa analogia que ele estava a respeito do grão de mostarda, era para mostrar o quê? Aos apóstolos que não é na pequena fé, mas sim na irrigação, você plantando, você investindo naquilo, vai ter aumento de fé. Senão, amados, seria redundante a coisas que estão acontecendo a respeito de fé. Porque Paulo, ele foi exortado por Jesus a respeito de fé. Homem de pequena fé. Senão não ia falar isso. E o grão de mostarda é pequeno. No mesmo tempo também, Jesus elogiou, e até ficou assim maravilhado a respeito do centurião. E quando ele foi aproximar de Jesus, ele se aproximou de Jesus. Olha, eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas se você somente vai falar uma palavra, o meu servo que está lá será curado. Amados, imagine só ele falando isso. A fé dele foi tão grande. Você parou para pensar, amados, que a fé desse centurião foi tão grande, porque ele não precisava da presença de Jesus lá na casa. Somente ele lançando a palavra, o seu servo seria curado. É por isso que Jesus falou, olha, eu nunca vi em Israel o tamanho dessa fé como desse homem, como do centurião. Falei, uau. E é assim que devemos agir, amados. Então Deus, Ele quer, na verdade, nós precisamos chamar a atenção a respeito disso. Como está a nossa fé? Como nós estamos alimentando a nossa fé? Não precisamos somente andar em pequenas coisas, na pequena fé, amados. Precisamos aumentar o nível de fé. Precisamos aumentar o nosso nível. Não precisamos mais andar como pequeno, andar como criança. Precisamos avançar, amadurecer a respeito da nossa vida. Não somente da nossa vida espiritual, amado, mas também a nossa vida natural. Quando você começa um trabalho novo, muitas vezes você está sem experiência, você começa a fazer as coisas. Mas se você ficar parado, sem buscar conhecimento, sem fazer nada, você vai continuar as mesmas coisas, ganhando o mesmo salário, fazendo as mesmas coisas. Aí você pergunta, por que meu salário não aumenta? Por que não faz aquilo? Investe em conhecimento. Investe na sua vida, querido. É isso que vai acontecer. Isso eu também entendo que a fé é como um degrau. De um degrau a outro degrau, vamos chegar. De um degrau a outro degrau, vamos ter outro tipo de fé. Uma fé para não ser abalada, uma fé para passar por esse momento, uma fé para você passar por situações. Sabe? É mediante a fé, querido. Mas é uma fé enraizada no Senhor. Amém? É uma fé conectada com o Pai. Que muitas vezes Satanás ele quer nos esmurecer, deixar você desanimado, pensar que Deus não está com você. Nós acabamos de cantar louvor. Deus está comigo. A todo instante. Você crê nisso? Nós temos que começar a crer nisso no momento de situações difíceis lá fora. Deus está comigo. E se alegrar, querido. É começar a dançar por dentro, se alegrar por dentro, no meio das situações falam não para você. Isso é fé. Isso é fé sendo aumentada, sendo gerada dentro de você. É assim que você começa a aumentar a sua fé, querido. É no meio da batalha, no meio das situações, você começa a crer mais. E você começa a ter mais confiança em Deus. Isso é uma fé. É uma fé sendo aumentada. Você não está esmorecendo, você não está desanimando, você está avançando. E você começa a perceber que aquilo que passou não volta mais. E você começa a seguir outros planos. Você começa a passar por outros estágios. Amém? Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, querido. É avançar. É correr a carreira. Amém? Aleluia. Tem um louvor que é muito interessante e fala assim, que cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dá uma chance de crescer um pouco mais. Então, todos os dias,
nós somos provados, mas todos os dias Deus nos dá a chance de confiar mais nele. E todos os dias Ele dá a chance de nós confiarmos nele e aumentar a nossa fé. Eu confio nele. Eu posso nele. Eu me agarro nele. Doença não chega. Ela vai bater na sua porta, vai bater em retirada, querido. Sabe? Situações financeiras, muitas vezes está apertado, mas vai começar a desapertar e começar a sobrar nas suas mãos, querido. Isso é fé. As coisas vão começar a acontecer na nossa vida quando nós cremos e acreditar muito mais em Deus. Não é que se torna fácil, é que nós deixamos nosso coração disponível para Deus trabalhar. Deus não falou que era fácil, Jesus não falou que era fácil. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu já venci o mundo. Ele está falando assim para mim e para você, olha, confia em mim, somente na minha presença, porque eu estou contigo, aonde quer que você vá, porque eu já venci tudo por você. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, eu coloquei três pontos a respeito de fé, como vamos crescer, aumentar a nossa fé dentro de nós, como vamos aumentar a nossa fé. Quando nós falamos de crescer em fé, mas muitas vezes entra um ponto de interrogação dentro da nossa cabeça, mas tá, como é que eu vou fazer crescer a minha fé? Eu preciso crer mais? Sim, mas não é somente crer. Em 1 Coríntios, não precisa abrir, queridos. 1 Coríntios 13 fala que ainda, vamos pegar aqui, que é mais fácil, que é muito longo. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 1. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E o primeiro mandamento que Deus deixou através de Moisés é amar a Deus sobre todas as o amor incondicional que Ele deixou para mim e para você, querido. Então precisamos ficar enraizados com isso. Mas uma coisa para você crescer, a sua fé. O primeiro momento é você meditar na palavra. Porque a Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé não tem como, ela não vai vir do vazio e começar a aumentar dentro de você, não. Eu preciso meditar mais na palavra. Eu preciso ler as escrituras. Eu preciso conhecer, eu preciso ver o que Deus tem falado, eu preciso ver quais são as promessas de Deus para mim, para a minha vida, para a minha família. Amém. E outra coisa, quando eu medito na palavra, eu tenho mais confiança nele. Eu tenho mais confiança no Pai. Mas somente meditar e não orar, querido, a oração, ela se torna eficaz quando você começa a meditar na palavra. Você começa a gerar confiança, você começa a gerar mais fé dentro de você. Então, a partir do momento que eu meditei na palavra, eu começo a orar com intensidade. Eu começo a orar em línguas, a orar no Espírito, querido. A Bíblia nos fala que quando eu oro em Espírito, quando eu oro em Espírito, eu edifico a mim mesmo. Ou seja, você está sendo fortalecido. Vocês estão aí? Mas nós está deixando para entender que eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais em línguas da minha casa também. Eu preciso meditar na palavra. E eu preciso o quê? Semear. Lembra da historinha do grão de mostarda? Eu preciso multiplicar essa fé. Como que eu multiplico essa fé? Aumentando mais, confiando mais, trazendo a existência das coisas que você não está vendo. Cara. É você dar um passo de fé
e não olhando para trás, e você avançando. É você dar outro passo e descansando no Senhor. Isso é fé. É fé sendo aumentada. Mesmo as circunstâncias falando não para você, querido, você precisa avançar. Mas só vamos avançar orando, crendo que recebe. Amém. Aleluia. Sabe, eu entendo que a fé é uma construção. Deus começou a colocar uma construção dentro de nós, a partir do momento em que eu aceitei a Cristo Jesus. Como assim? Vocês já perceberam numa construção do edifício? Primeira coisa, quando começa, antes de uma construção, começa o projeto. Deus já te escolheu no ventre da sua mãe, querido. Em Jeremias 1,5 fala sobre isso, que Deus escolheu você. Deus escolheu a nós, já no ventre. Então começa o projeto. Esse projeto começa a acontecer, começa a escolher o local para construir esse edifício. Mas a primeira coisa que o construtor faz, ele tapa tudo em volta. Não é assim? Quem viu, trabalha com construção. E você começa a passar todas as vezes naquele lugar e parece que não está saindo do lugar aquilo. É aquele tapume tudo fechado. E um monte de gente trabalhando lá dentro. Só barulho batendo, fazendo as coisas acontecer. E você não está vendo nada. E muitas vezes você não está vendo nada. Você precisa crer. E aquele prédio, aquela construção acontecendo e você não está vendo nada. Sabe por que você não estava vendo nada, querido? Porque ela está sendo alicerçada. Existe uma profundidade de alicerce para que o edifício possa crescer. Então, existe uma profundidade que devemos atingir, querido. Uma profundidade em Deus que nós precisamos atingir. Para que o nosso prédio, que o nosso edifício comece a aparecer. Sabe o que é interessante? Como você começa a passar por aquele lugar, quem já passou a acompanhar uma evolução de um prédio? Para ver se está passando ali, que é tudo que está pum. De repente, começa a aparecer os primeiros sinais da construção. Não é assim? E começa a acontecer os primeiros sinais quando você crê. Os primeiros sinais. Quanto mais eu creio, mais Deus responde. Quanto mais eu creio, mais eu confio em Deus, mais Ele vai te responder. Assim que funciona a fé, querido. Assim que funciona. É nós que complicamos. É nós que complicamos o caminho. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Por que não buscamos o caminho? Jesus. E essa construção, amado, começa a fazer as coisas acontecer. Você começa a ver os alicerces, começa a ver a construção subindo. E logo depois eles fazem o quê? Começa a abrir os tapumes. E de repente, 2 meses depois, você começa a ouvir aquela construção grande. Porque começou a aparecer. Começa a aparecer as boas novas na sua vida, querido. Começa a aparecer quando nós atingimos o nível de fé, querido. Não estou falando que o nosso nível de fé está baixo ou está alto, não, querido. Mas quanto mais crescemos em fé, quanto mais avançamos em fé, mais resposta vem. Mais proteção vem, mais direção vem. Aí essa construção começa a crescer, querido. Mas não acaba por aí, não. Aquele prédio vai começar a crescer muito alto. Você começar a enxergar, começa a ver, antes você via por baixo. Pega essa. Você começa a ver aquele edifício, começa a enxergar vendo de cima. Deus está te colocando você em lugares mais altos. Você começa a chegar àquele edifício lá de cima. Você começa a ver lá em cima. E ainda não acabou. Que você pensa aquela coisa tudo construída, tudo bonito ali por fora. Você não viu por dentro como é que está. É assim que Deus vê você, querido. Como está você por dentro? Como está o seu coração? Som do nosso coração. Ele me conhece. Ele te conhece, querido. Precisamos enraizar nisso, enraizar nessas convicções da palavra. Eu confio nele. Ele mais tudo fará.
Sabe, amado, voltando a essa construção, a construção chegou. Aí o que vem depois de terminada toda a construção física? Vem a decoração. Vem a ornamentação. É onde que vai chamar a atenção. Isso traz para mim e para você o que, amados? Deus quer te dar o melhor. Mediante a sua fé. Quanto mais convicções dentro de mim, mais direções eu tenho. Lembrando que Deus iniciou algo em mim e eu preciso cumprir. Deus falou, eu criei e ponto final. E porque muitas vezes nós não ficamos no ponto final, ficamos nas vírgulas. E Deus quer essa noite, querido, que você confie mais nele. Deus quer fazer um aperto essa noite a respeito de fé, a respeito de confiança. Não fica pensando somente nas coisas pequenas. Deus quer te colocar em coisas grandes. Sabe? Não fica pensando, querido. Pare de pensar e comece a crer. Pare de pensar como vai acontecer, como deixar de fazer. Creia. Sabe que tem coisas na nossa vida, amados? Precisamos de desprender das coisas naturais. Precisamos de desprender de coisas que não te faz, não te define quem você é. Você é filho amado, você é vitorioso. Você é próspero. Você é curado, você é sarado. E muitas vezes nós ficamos presos em outras situações que não te levam a isso. Você começa a baixar seu nível de fé. E sendo que Deus está falando, filho, cresça, avance, avance. Sabe, chegamos num tempo da igreja, não estou falando somente da igreja física, mas a igreja que somos nós, que precisamos avançar com maior vigor, com maior intensidade. A igreja precisa avançar. Porque esse Satanás ele não está brincando de ser Satanás, não. Ele não está brincando de ser demônio, não. Ele está criando várias armadilhas, várias coisas, situações, para tirar o crente dentro da igreja. Para tirar a família de Deus. Para afastar a família de Deus dentro da igreja. Porque ele sabe que aquela família traz outra família. Aquela família, quando é mais forte, ela vai incomodar ele. Então, essa noite, amados, precisamos entender que você precisa crescer em fé. Cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Não vai ser montanhas, não vai ser vales, não vai ser nada que vai te atingir, querido. Quando eu confio, quando eu creio, situações vêm, mas vão passar. Fique em pé, amados. Gostaria de chamar o ministério, a bandinha. Aleluia. 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 Sabe, amados, quando eu entendo sobre crescimento, quando eu falo a respeito de crescimento, eu preciso entender que eu preciso avançar em coisas naturais e espirituais. Começa a analisar dentro de você o que você precisa ser ajustado. Não entra como um julgo, querido, ninguém está aqui para julgar, mas você começa a analisar como está o seu nível de fé. Como está a sua vida cristã? Como está a sua vida secular? A fé não anula os fatos que estão à sua volta, querido. A fé não anula os acontecimentos à sua volta. Ela somente te fortifica para você avançar. Se você anda por um caminho, querido, a fé não vai anular aquilo que você tem. Mas nós precisamos ser enraizados com Ele, com o Pai. Amém? Nós precisamos compreender que estamos em todo momento em construção. Sabe? Estamos em todo tempo
Não estamos em manutenção não, querido. Estamos em construção, avançando. Porque nós precisamos avançar. Porque Deus quer ornar, quer trazer coisas boas. Sabe, só vamos começar a receber as coisas boas, querido, quando nós entendemos, temos a consciência, temos uma vida plena. Por isso, muitas vezes, quando nós que se formaram no Rema, né, e começa a entender. Quem já fez o Rema aqui? Quem ainda não fez? Levanta a mão. Amém. Muitas coisas, né, nós entendemos sobre fé no Rema, a respeito de fé, que a fé é nosso estilo de vida. Você já pegou isso para você, querido? Como seu estilo de vida mesmo? Sabe, o meu estilo de vida é uma vida enraizada com o Senhor. Começa a crer nisso. Começa a crer que a minha e a sua fé precisa ser aumentada todos os dias. Porque todo dia vem situações que vão te chamar. Todo dia vem situações, vem motivos para te chamar para coisas que não te levam à fé. Todos os dias vão chegar coisas que vai te afastar de Deus. Ou é só comigo que acontece isso? Mas quem decide prosseguir e avançar em fé, quem é? Somos nós. Eu decido. Você decide avançar. Eu decido não olhar mais para trás. Eu decido não olhar as circunstâncias, e sim crer no sobrenatural de Deus. Eu decido arregaçar minhas mangas e servir. Eu decido arregaçar minhas mangas e trabalhar na minha vida secular, minha vida no dia a dia, com excelência. Eu decido. Deus, essa noite Ele está te propondo algo. Abra o seu coração. Confie em mim. Confie. Que a minha alegria já está depositada dentro de ti. Oh, xarabacanta, lamanás. Eu tenho te protegido por todos os lugares que você anda. Xarabacanta, lamanás. Eu tenho te guardado, xarabacanta, lamanás. Não te abale com circunstâncias, somente fica conectado comigo, diz o Pai. Coisas estão sendo destravadas esta noite, porque você está confiando mais nele. Aquilo que parecia impossível vai se tornar possível. Oh, xarabacanta,